Olha só, permissionista, hoje vamos tentar trazer uma base de valores para que você possa utilizar nas suas cobranças aí para avaliação ergonômica preliminar e também para análise ergonômica do trabalho, tá legal? Antes de começarmos a nossa aula de hoje, pessoal, um convite muito especial. Nós temos a opção aqui agora no YouTube para que você possa ser membro do canal. Além de você ajudar o canal a crescer, você vai receber conteúdos exclusivos todo mês, onde nós vamos mostrar onde eu vou mostrar, né, o que eu faço no dia a dia, como que eu coleto dados, como que eu monto os relatórios, mostrando na prática realmente como que é a atividade de trabalho do ergonomista, tá legal? Então, se você quiser receber esses conteúdos exclusivos, basta clicar no botãozinho que está aqui embaixo, seja membro, para que você possa receber mensalmente esses conteúdos que só os membros terão acesso, tá legal? E começando a nossa aula de hoje, pessoal, mais uma vez vamos trazer aqui conteúdos de avaliação ergonômica preliminar e também de análise ergonômica do trabalho. E nesse slide aqui eu já quero começar mostrando uma coisa para vocês, tá? Nós temos a avaliação ergonômica preliminar, que é uma novidade, né, da NR17, tem trazido muitas dúvidas aí para os profissionais, para os ergonomistas, de como cobrar, o que fazer, né? Hoje nós vamos falar basicamente sobre precificação. E antes da gente montar o nosso orçamento, nós temos que pensar que a avaliação ergonômica preliminar, ela vai estar embasada em duas normas, né? Na NR17 e também na NR1. Na NR17 nós temos lá descrito, né, que as empresas devem realizar uma avaliação preliminar e isso pode estar contemplado também na NR1. Acontece que muitas empresas, né, quando estão montando os seus PGRs, e isso está acontecendo agora para aquelas que ainda não fizeram, ela vai ter que também apontar os riscos ergonômicos. E isso é o que nós fazemos na avaliação preliminar. Então você pode ter avaliação preliminar municiando, né, as informações do PGR, ou isso também pode ser feito na NR1. De qualquer forma, nós teremos aqui, ao final de uma avaliação preliminar, duas ações possíveis para a ergonomia, tá? Ou nós teremos que desenvolver uma análise ergonômica do trabalho, ou nós teremos que colocar tudo que nós encontramos num plano de ação para já desenvolver as ações de melhoria. Então esse é o fluxo básico. Nós não vamos falar nesse vídeo aqui especificamente sobre os métodos, como que se faz isso, mas só para a gente entender que o resultado final dessas, seja da NR1 ou na NR17, do levantamento preliminar, ou é um aprofundamento, no caso do laudo ergonômico, né, análise ergonômica, ou seria já o plano de ações, tá? Agora, é importante que nós tenhamos consciência de que essa relação entre NR17 e NR1 ela é íntima. Não dá mais para a gente fazer as coisas em separado. Tudo que nós encontrarmos nas nossas avaliações em ergonomia, elas vão compor o inventário de riscos ocupacionais. E na NR1 nós temos lá descrito quais são os requisitos para montar um inventário de riscos ocupacionais. Então significa que se você está fazendo a sua avaliação preliminar em separado da NR1, a sua avaliação preliminar também tem que constar essas informações, tá? Você tem que ter isso pronto, né? Tem que estar no seu modelo de relatório para que isso possa ser importado depois lá no PGR, tá bom? Então o que diz lá a NR1 em relação ao inventário de riscos ocupacionais? Então primeiro, você tem que ter a caracterização dos processos e dos ambientes, a caracterização das atividades, a identificação dos grupos, né? Então você tem que ter lá os seus GHEs, né? Os seus GSEs, os perigos, os possíveis agravos à saúde e as medidas adotadas, os dados das exposições dos agentes físicos, químicos e biológicos e dos levantamentos da NR17. Então, caso você tenha feito as suas análises ergonômicas, também vai ser puxado para o inventário de riscos. A avaliação de riscos, né? Incluindo a classificação para elaboração do plano de ação. Então aqui existe já uma indicação de que você deve fazer uma classificação de riscos, é importante que isso aconteça, seja ela qualitativa ou quantitativa, e os critérios adotados para avaliação de riscos e a tomada de decisão, isto é, qual é a metodologia, qual é a forma que você utilizou, né? O caminho que você utilizou para chegar a esses resultados que estão sendo mostrados. Então, a sua avaliação preliminar, ela deve conter esses dados. Então, independente da metodologia que você utiliza, você precisa adaptar para que ela esteja em sincronia com o que diz a NR1, com o PGR, tá? É claro que muitas vezes os documentos eles não são iguais, tá? O que nós temos na ergonomia, o que tem na segurança do trabalho, mas de qualquer forma eles precisam conversar agora, eles precisam conter todos esses dados, tá bom? E agora vamos lá. Quanto que eu posso cobrar então pela minha avaliação ergonômica preliminar? Eu sei que precificação é um dado muito difícil, né? Nós já falamos algumas vezes no canal sobre isso.
não é simples nós montarmos um preço, isso depende de inúmeras variáveis, e eu vou trazer algumas coisas aqui para que você possa, né, junto comigo, pensar em quanto você pode cobrar por esse seu trabalho, tá bom? Então, antes de você pensar em quanto cobrar, é importante que você defina antes, ó. Você já tem um método que atende essas exigências, né? A sua metodologia de avaliação, ela já prevê tudo aquilo? Se não prevê, você vai ter mais trabalho. Você vai demorar mais tempo para realizar a sua avaliação. Quanto tempo você gasta entre coleta e relatório? Para quem nunca fez um trabalho, é difícil estimar, tá? Eu vou mostrar para vocês uma estimativa aqui. Mas nós já temos isso mapeado. É importante que você saiba, em média, quanto tempo você gasta para fazer uma coleta de dados, para montar o seu relatório. Isso varia também de acordo com o tipo de risco, né, de situação que você está avaliando. Mas existe uma média, tá? Existe um tempo médio para isso. E se faz sentido para a empresa a avaliação ergonômica preliminar. E eu vou mostrar para vocês que, para que isso dê certo, precisa fazer sentido para a empresa em relação ao risco-retorno, ou então ao retorno de investimento. Se a empresa tiver um custo maior do que normalmente ela tem, isso deixa de fazer sentido e passa a ser um trabalho que não é necessário, tá? Então é importante que você tenha noção de que quando a gente fala de negócios, a empresa quer saber quanto ela vai investir e qual é o retorno disso, tá bom? Então vamos lá. Na prática, né, a avaliação preliminar, ela surge para dar agilidade e reduzir custos das empresas. Esse é o objetivo principal dessa dinâmica que foi criada para saúde e segurança do trabalho. Uma forma de você agilizar, né, as ações é justamente você fazer uma identificação preliminar, propõe ações e caso essas ações não sejam suficientes, aí sim você aprofunda. Mais que isso, né? Pressupõe-se que quando você faz o levantamento preliminar, ele é mais barato, porque ele é mais rápido do que uma análise ergonômica. Então esse objetivo tem que estar em mente, tá? Ele também vai ser um direcionador. Isso é, você vai apontar as situações onde já podemos desenvolver ações, né? Já devemos colocar as recomendações no nosso plano de ação e também um direcionador para aquelas situações onde é necessário o aprofundamento, a análise ergonômica do trabalho, mediante uma demanda, mediante uma solicitação no PCMSO, do PGR e assim por diante, tá? O fato é que o custo de uma avaliação preliminar mais uma análise ergonômica não pode ser maior do que só da análise ergonômica. Veja, pessoal, eu tenho falado muito sobre isso. Por mais que sejam 2 documentos, o preço final do seu cliente não pode ser maior do que só da análise ergonômica, porque senão vale a pena ele fazer a análise ergonômica da empresa como um todo. E aí ele utiliza os dados da análise ergonômica para o PGR. Então, a ideia de ter uma avaliação preliminar, não podemos perder o foco. É agilizar as ações, né? Elas têm que ser mais dinâmicas e ela tem que ter um custo menor para a empresa. E aí sim nós vamos cair naquela questão de como formar esse nosso preço, tá bom? Então vamos dar um exemplo, né? Então, a empresa solicita lá um orçamento da NR17. Ela não sabe ainda muito bem o que precisa ser feito, né? O escritório de contabilidade falou que ela precisa fazer, o jurídico falou que ela precisa fazer, então ela vem para você e solicita um relatório, né? Um orçamento da NR17, que a princípio, até então, era somente da análise ergonômica do trabalho, não somente, né? Mas era um documento que estava bem especificado. E agora nós temos 2 opções, avaliação preliminar e análise ergonômica do trabalho. E ela vai precisar, normalmente ela está fazendo isso nesse momento, justamente para incluir no PGR, para trazer essas ações para dentro do seu programa de gerenciamento de riscos, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo de uma empresa que possui 100 postos, né, ou 100 funções, ou 100 grupos de avaliação. Lembrando que a própria NR1, né, como a gente mostrou lá no inventário de riscos, ele traz o conceito de grupos de avaliação. Eu sei que para alguns é difícil, né, estabelecer isso em ergonomia, alguns têm dificuldade com isso, mas é importante que nós façamos dessa forma, que a gente consiga alinhar os documentos da ergonomia com o restante dos documentos da segurança do trabalho. Por mais que você tenha situações em que não dá para ser o mesmo grupo, não tem problema, mas dentro de uma lógica, né, de um programa de gestão em saúde e segurança do trabalho, a ergonomia precisa estar incluída. E uma das formas de fazer isso é criando grupos de avaliação, tá? Então vamos supor que se o orçamento de uma AEP mais uma AET custa R$45 mil e somente da análise ergonômica do trabalho custa R$40 mil,
perdeu todo o sentido. Não tem por que você fazer os dois documentos mais caros do que fazer somente da análise ergonômica do trabalho, correto? Então até aqui, espero que todos, né, estejamos, né, na mesma página. O documento tem que ser mais barato, isso é fato, tá? Agora, você precisa, né, na hora de montar esse preço, de um método que permita integrar essas ações, né, como eu disse, isso é fundamental. Eu, inclusive, vou deixar um link aqui na descrição do nosso curso gratuito, né, que é o Desvendando a NR17. Se você ainda não fez, se você ainda não viu, vai lá conferir. Nós falamos todos esses pontos da NR17, quando realizar uma avaliação preliminar, uma análise ergonômica do trabalho. É um curso bem completo, com certificado, vocês vão ver. É um curso gratuito, mas com muito conteúdo de valor, tá bom? Outra coisa, você vai precisar otimizar o seu trabalho, sua avaliação preliminar tem que ser mais rápida do que a análise ergonômica do trabalho, você vai precisar reduzir o custo das empresas e fazer valer a pena como investimento. Pense como empresário. Se você é o dono de uma empresa, você vai contratar um serviço por 45 mil ou por 40 mil? Se os dois tiverem a mesma equivalência, né, de qualidade, claro que existem muitos critérios aqui, tá? Mas desde que você atenda todos os requisitos, o valor mais barato é o mais atrativo, tá? Então é importante que nós pensamos que a gente possa pensar como empresário. Ele está te vendo como um custo. Você que tem que mostrar que você é um investimento, que você vai dar retorno para a empresa, tá legal? Então, feito isso, estimativas de tempos de análise ergonômica do trabalho e avaliação preliminar. Nós fizemos um levantamento mais ou menos do que nós temos na nossa realidade. E é claro que isso vai depender muito do tipo de atividade que você está avaliando, né, da empresa, do analista, né, que está ali, qual é o grau de experiência do analista. Mas, em geral, nós temos a realização de análise ergonômica do trabalho de 30% a 80% dos casos quando nós fazemos a avaliação preliminar. Então, o que significa isso? Empresas, teoricamente, que têm mais funções administrativas, que são empresas de menor porte, empresas do comércio, em geral, elas têm menos necessidade de realização da análise ergonômica do trabalho. Então, a cada, por exemplo, 100 postos, você tem ali uma média de 30% que vai precisar de análise ergonômica, tá? Outros ramos, né, outras atividades, como setores de metalurgia, frigoríficos e outras áreas afim, esse percentual ele pode chegar de 60% a 80%. Então, para cada 100 postos, 60 a 80 vão precisar de análise ergonômica do trabalho, tá? Então, isso depende muito da atividade da empresa. Em relação ao tempo, claro, você pode ter uma realidade diferente, tá, pessoal? Isso é de acordo com a nossa metodologia, o que nós fazemos, né? Nós cumprimos todas aquelas etapas ali, mas em média nós percebemos isso, tá? Geralmente 30, 40, até 50% fica na média mais ou menos de avaliações que carecem, né, que precisam de uma análise ergonômica do trabalho, tá bom? O tempo médio de uma AEP, nós estimamos que é de 30% a 40% de uma análise ergonômica do trabalho, segundo aquilo que nós fazemos. Então, para cada análise ergonômica, nós conseguimos fazer aí 3, 4, às vezes, avaliações preliminares. Isso é um dado importante para que você possa começar a construir para saber exatamente qual é o seu tempo gasto e você conseguir definir qual é a sua hora técnica. Uma vez que eu consigo definir qual é o tempo que eu gasto para a elaboração dos relatórios, eu sei quanto que eu posso cobrar na minha hora técnica, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu posso ter de retorno, né, sobre o meu trabalho. Em geral, as análises ergonômicas, né, elas duram, os profissionais aí gastam uma média de 12 horas, pelo menos, para a realização de uma análise ergonômica. Nesse caso, nós teríamos uma avaliação preliminar com mais ou menos aí umas 4 horas. Esse tempo já considerando o tempo de coleta e de relatório, tá? O tempo de trabalho de campo e o tempo de relatório. A nossa realidade é um pouco diferente, justamente por conta do método que nós utilizamos, né? Nós já temos uma estrutura mais ou menos montada nesse sentido, mais ou menos não, a gente já utiliza há bastante tempo. Então a nossa média, mais ou menos, para a realização de uma análise ergonômica do trabalho é de 4 horas. E a avaliação preliminar, a gente tem gastado aí 1h30, às vezes até 1 hora, a gente consegue fazer uma avaliação preliminar. Quando a empresa já fornece os dados, né, aquilo que já tem no PPRA, no seu PGR e tal, a gente extrai esses dados, normalmente ele já tem a caracterização do ambiente, a descrição da função, já tem os dados brutos e aí a gente vai para campo só para fazer a coleta de avaliações. Então, em média, nós gastamos isso, 4 horas, mais ou menos, para uma análise ergonômica e de 1 a 1h30 para uma avaliação preliminar.
Veja, uma vez que eu defini isso, eu consigo definir o valor da minha hora técnica, tá? Eu consigo definir qual é o custo que eu posso cobrar da empresa. Nesse caso aqui, vamos pensar hipoteticamente, se você gasta 50% do tempo numa análise ergonômica, né, de uma análise ergonômica para desenvolvimento de uma avaliação preliminar, o valor da sua hora técnica tem que seguir mais ou menos esses parâmetros. Então vamos supor que você cobra hoje R$400 para uma análise ergonômica do trabalho, tá? Para cada função, para cada grupo, você cobra em média R$400 por avaliação. Se você gasta 50% do tempo, teoricamente a sua avaliação preliminar ela deveria sair em torno de R$200. Se você gasta 30%, ela poderia sair R$120. E aí o que acontece, tá, pessoal? É claro que isso aqui são valores hipotéticos. Vamos supor que aí na região onde você está me assistindo, você percebe que o custo médio de uma avaliação ergonômica preliminar, ele está saindo por R$150. Se você consegue uma hora técnica, né, ou você tem uma agilidade no seu trabalho, e você cobra R$120 e entrega mais rapidamente, o que acontece é que você ganha mais, inclusive, do que aquele profissional que cobrou mais caro. Então é importante justamente isso, você casar o valor do investimento com aquilo que você gasta em tempo de trabalho. E lembrando sempre que a empresa vai fazer esse cálculo, ela vai pensar qual é o investimento, em quanto tempo você vai entregar o trabalho. E eu sei que é muito difícil. Mas o Thiago acabou não falando quanto que eu posso cobrar na minha análise ergonômica, quanto que eu posso cobrar na minha avaliação preliminar. E eu sei que aquela história do depende, né? Que os alunos geralmente odeiam, né? Quando o professor fala, não, isso depende. E realmente depende de todos esses fatores que nós comentamos. Qual é o ramo de atividade que você está avaliando, se vai precisar de mais ou menos avaliações ergonômicas preliminares, análise ergonômica do trabalho. E muitas vezes, pessoal, o que acontece, inclusive, é que você não sabe. A empresa te pede um orçamento e você não sabe quantas análises ergonômicas você vai precisar realizar, quantas avaliações preliminares. Então você ter uma estimativa dessa, né, que mais ou menos aí, ó, de 30% a 50% dos casos eu vou precisar de análise ergonômica e o restante eu vou conseguir resolver com avaliação preliminar, é uma boa forma de você estimar o seu tempo de entrega e qual é o investimento que você vai realizar, que a empresa vai realizar com você, né, para que você possa calcular muito bem, muito melhor a sua hora técnica. Isso vai ficar muito claro, né, quando você for para campo e começar a perceber os seus números, né? Ó, o Thiago falou que na realidade dele é de 40% a 50% das vezes que ele precisa realizar análise ergonômica. Aqui eu estou percebendo na minha realidade que eu tenho que fazer isso 80% das vezes. Isso pode depender do seu método de trabalho, mas também da sua atividade. De repente você está trabalhando num frigorífico e praticamente todas as atividades precisam de análise ergonômica. De repente você está trabalhando numa área rural, que também tem muito trabalho manual, e aí precisa realmente de análises ergonômicas. E aí você pode ter uma outra atividade, né? Uma outra situação em que você tem muito menos riscos presentes, e aí você tem uma quantidade menor de análises ergonômicas para cada trabalho que você vai desenvolver, tá bom? Então, eu espero que eu possa ter contribuído, né, com essa, não é nem metodologia, mas com essa lógica de aplicação, para que você possa utilizar isso como base, ou começar a partir daqui e aí desenvolver os seus relatórios, os seus métodos de acordo com a sua realidade, tá legal? Eu sei que é difícil, precificação é muito complicado, principalmente para quem está começando, né? Alguns têm medo de cobrar muito, outros têm medo de cobrar muito pouco, e isso faz parte, isso se ajusta com o mercado. Inclusive, né, por mais que a gente está há muitos anos no mercado, a gente acaba sempre tendo que rever alguma situação, porque hoje sempre tem novos entrantes no mercado, tem gente cobrando muito baixo, tem gente cobrando muito alto, e assim por diante. O mercado ele se ajusta, as empresas vão procurar uma melhor relação de custo-benefício e você tem que mostrar que é essa melhor relação de custo-benefício para as empresas, tá bom? Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se você compreendeu aquilo que a gente comentou, se você está fazendo mais ou menos assim, qual que é a realidade aí na sua região, né? Se está mais ou menos no que a gente falou aqui, se está muito diferente, tá? E eu volto a reforçar o convite, caso você queira ser membro do canal, agora é possível, basta você clicar no botãozinho aqui, seja membro, e você recebe mensalmente um conteúdo que é exclusivo, nós só vamos publicar aqui no YouTube realmente, tá?
que são as nossas avaliações práticas, o nosso dia a dia, mostrando como que nós desenvolvemos avaliações preliminares, como que a gente desenvolve análise ergonômica, como que a gente aplica uma ferramenta de avaliação. Então, creio que vai ser muito legal. Na próxima semana nós já teremos o nosso primeiro conteúdo para membros exclusivos aqui do canal, tá legal? Então fica aí o convite, e se esse vídeo foi interessante, se ele trouxe uma informação nova, não saia dele sem deixar um like, sem deixar a sua inscrição, para que você possa receber sempre esses conteúdos, tá legal? Agradeço mais uma vez a sua participação, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e tchau!